gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui aguardando o meu esposo, né? Ele foi ali comprar alguma coisa para me levar no nosso primeiro encontro das cooperas aqui da região de Carapicuíba. E estou atrasada porque começou esse encontro, ia ser às 3 horas da tarde e eu estou aqui ainda. Ele foi comprar um suco para me levar, suco e pão de queijo, porque não deu tempo. Eu mesma ia fazer o pão de queijo, mas não deu tempo. Não deu tempo e eu tive que lavar cabelo, tive que ir no centro de Carapicuíba, eu tive que passar na casa do nosso filho para poder arrumar o negócio do carro e depois aconteceu várias coisas. Aí eu estou atrasada, já vai dar 4 horas da tarde, eu estou aqui ainda, mas eu estou muito animada. Nossa, parece que vai ser bem legal esse encontro. Eu acredito que vai. Tem algumas irmãs que já chegaram lá. Nossa, vai ser muito top. O ano passado teve a confraternização dos cooperadores de jovens, né? E agora vai ser o encontro das cooperas. Pensa num negócio que parece que vai ser bom. Parece não, vai ser sim, que o Senhor já está lá e já está nos aguardando chegar para ser um dia inesquecível, um dia muito legal. A irmã Cíntia e a irmã Arline. Aí vocês mesmos se apresentam e falam isso que a gente vai falar. A gente quer que vocês se Eles vão contar uma historinha, tá bom? Mas a história é verdadeira. Mas vai ser muito. Eles vão contar a história. Vai ser muito mais fácil pra vocês, porque eu tô tendo que contar dela. Eu vou ter que contar A gente dela. nem Gravou ainda. A Bruna deu 2 minutos e meio pra gente fazer tudo isso. Bom, é a irmã Cláudia, ela é do Maria Beatriz, ela tem 24 anos no ministério. A gente fala assim, né? Fica mais fácil. E um versículo que ela gosta muito é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E algo que marcou muito ela, que marcou ela nesse período, é que uma auxiliar deles teve um AVC hemorrágico. E ela estava internada e ia fazer uma cirurgia. O esposo dela foi no hospital fazer uma oração e ela ficou em comunhão em casa. No outro dia, Deus chamou o médico para fazer o exame. E quando fez o exame, Deus tinha libertado ela na oração. Pois é, e como que eu vou competir com isso? Ô, Senhor. Se soubesse, foi muita aflição. Os milagres. Eu não quero, Senhor, eu não quero competir. Eu não quero brincadeira. É verdade. Não. Então agora é eu, né? Bom, essa lindeza aqui é a Priscila, da Ângela Maria, 9 meses, gatinhando no ministério. E o versículo que ela gosta é: toda arma preparada contra ti não prosperará. E uma coisa que marcou bastante ela é que quando o esposo dela foi levantado para cooperador de jovens, eles achavam que eles iam ser rejeitados, mas aí eles tiveram uma surpresa. A mocidade veio na casa dela, os auxiliares, todos eles fizeram uma oração, né, apresentando eles, e eles se sentiram abraçados. Essa marcou o coração dela. Pronto, acabou essa parte. Agora é a próxima. É do Vila Crete, está no ministério há 2 anos e 2 meses. O que marcou bastante para eles é a guia que Deus deu da leitura da Bíblia, que está reunindo toda a mocidade, e nisso a mocidade está se unindo mais, né? Então, ela vê a participação, a vontade da mocidade de estar junto através dessa leitura bíblica. E o versinho que ela mais gosta é o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Glória a Deus. Essa aqui é a Priscila, do Pacaemzinho, tem 6 anos já no ministério. É uma obra que marcou todo esse ministério deles, esse período, né? Foi um irmãozinho, um menininho, que dava muito trabalho na reunião de jovens. E Deus deu a guia do esposo dela e ela falarem que não tinha problema para a mãe levar mesmo assim, mesmo que os outros se incomodassem. Eles não se incomodavam, o importante era ele estar lá na casa de Deus. E em um momento, em um culto, esse menininho subiu e foi abraçar o esposo dela.
E a partir desse momento, Deus fez uma obra que ele nunca mais deu trabalho. Isso marcou a vida deles. E o versinho que ela gosta é: que diremos por... que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela tem 4 meses. Glória a Deus. O versinho dela é: o Senhor meu pastor, nada me faltará. E algo que marcou ela foi o abraço da mocidade, quando eles foram... que ela tinha muito medo da rejeição, né? E o abraço da mocidade. Eu acho que para as novas vai ser mais ou menos isso. Essa é a Bruna, a irmã Bruna, né? Tem 3 anos, né? Que foi apresentado para ser comprador de jogos, seu esposo. E o verso que ela falou que ela mais gosta, né? Eu tenho terminado todas as coisas, né? Agora eu esqueci o resto. Nós estamos conversando tanto, que ela falou assim, que ela era da aldeia. Aí virou a história da Virou vida. a história da vida. Não, mas algo que marcou bastante foi uma criança chegar na gente, perceber uma situação e falar que ia orar pela gente. Sem a gente falar nada e falar. Então isso aí conforta a gente. Ela é a Leandra do Vila Helena. Ela tem 1 ano e 5 meses, que o Senhor colocou, deu esse presente para ela. E uma parte que marcou na vida dela, ela me contou 2, mas eu escolhi uma, foi que uma criança de 6 anos, ela presenciou a mãe tentando se matar, cortar os pulsos. E aí ela foi na igreja, pediu oração e ela ficou muito emocionada. E ela foi fazer uma visita na casa e o Senhor fez um movimento, colocou a mãe dela em liberdade daquela angústia e também preparou o casamento, porque a mãe, ela vivia só junto. E aí eles estão, a menina é firme, testemunhadinha, e isso foi uma grande alavanca na vida dessa criança. Deus selou ela com a promessa. Glória a Deus. É importantíssimo, não esquecendo. E um versículo que marcou a vida dela é 1 aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse a caridade, eu não sei. Os anjos, não tivesse a caridade, seria como aumentar o que sou. Ensino que ensine. Muito bem. Agora eu vou falar da nossa irmã Gislene, do São Daniel. Jardim São Daniel, né? Jardim São Daniel, já está há 7 anos como coopera. Glória a Deus. Né? Coopera, vocês Título de gostaram, né? Coopera. Está há 7 anos como coopera. O versículo que ela gosta, que marca a vida dela, é o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E um fato também, que inclusive foi fato que inspirou, que eu comentei com ela, falei, nossa, faz 1 ano e pouquinho assim, mas até brinquei, nossa, 1 ano parece que foram 10, né? Porque aconteceu tanta coisa nesse 1 ano e assim, né, por vários motivos, mas daí eu falei, então você conta primeiro para você me inspirar, daí foi o que ela contou, que Deus fez uma obra, também com uma jovem, ela era a jovem, mas 2 irmãs, eram 3 meninas que os pais se separaram, né, houve agressão, ambos os pais se casaram novamente e no caso as meninas moravam com a mãe, tinha um padrasto, tinha aquela preocupação, a mais velha, então sempre vinha chorando conversar com a irmã Gislene, na igreja, na casa deles, assim, eles foram amparando, consolando, orientando, e no final, graças a Deus, o padrasto é uma pessoa boa, tem estado bem, né, superaram essa parte difícil e esqueci alguma coisa, não? E tá tudo em paz, graças a Deus, ela me inspirou de uma das histórias, né, de uma das obras que Deus fez. É isso. Próximo. No Paulo. Colinha, eu acho. Eu tô vendo aqui, Linda, toda vermelha. Olha a vermelha dela. Ela tem ela e o esposo estão há 12 anos nessa jornada linda, né, que o Senhor preparou para eles. E os salmos que ela mais gosta, que ela
vê Deus em tudo e sempre quando precisa, é o que ela se apega, é o Senhor o meu pastor e nada me faltará. E uma das coisas que marcou a vida deles quando eles estavam na igreja, que chegaram 2 menininhas congregando e foram abraçadas por eles, e através dessas crianças, 8 anos, né? Uma criança de 8 anos, Deus chamou a família toda e estão todos congregando. A minha amiga Paula, do Guarani. Ela Do tem... Gopiúva Do agora. Eu tava Guarani. São 2 igrejas. E ela tem 11 anos, né? Estamos bem próximas, né? Ela 11 ou 12. O versículo que ela gosta é 121, eleve meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E o que marcou muito ela, quando ela foi para o Guarani, não, para o Gopiúva, e como eles eram do Guarani, e depois fechou o Guarani, e eles ficaram um pouquinho ali, né, e o cooperador do Gopiúva foi embora, e os irmãos colocaram ele, e eles ficaram muito assim, será que seremos aceitos aqui? E para surpresa dela, que ela até se emociona, que os auxiliares da mocidade no Dia das Mães foi lá e levou uma cesta no Dia das Mães. E todo Dia das Mães eles levam um presente para ela. Ai, começa a chorar. Até eu! Mas é isso mesmo. Eles têm como mãe, verdade. É isso. Agora as duas, vamos lá. Pode começar. Vila Cristina. O versículo que marcou ela foi Salmos 23, é isso? E a parte que marcou você também, seu esposo, foi uma parte de fazer a parte para as crianças, né? Do café da manhã. Fazer umas lembrancinhas. Corrige. Tá aí. Queria fazer um presente às crianças, mas não tinha condição, né? E Deus também não tinha preparado as condições, até o presente momento. E você sentiu de falar com seu esposo para ir numa loja, no mercado e fazer uma parte simples, né? Aí, quando chegou lá, chegou um irmão, próximo, saudou. E falou que você tinha falado que estava fazendo as partes das criancinhas. E ele falou assim, depois chegou em vocês e falou que sentiu também de dar uma parte para fazer. De pagar as lembrancinhas. As lembrancinhas? No último momento, hein? Você nem conhecia o irmão, né? Não conhecia. E a compra tinha dado R$110 e ele Deus preparou e deu R$100. Glória a Deus. E quanto tempo? E quanto tempo, né? Isso, quanto tempo? 5 meses. Ai, meu Deus. Aqui é a nossa irmã Grace. Ela é do Silviano, né? Mas ela já foi do Municipal e da Coab. Ela tem 5 anos, né? Tem 5 anos que vai fazer 5 anos que o esposo dela foi para cooperador de jovens. O verso que ela mais gosta é o Salmos 1, bem-aventurado o homem que não se aceita, né? Não se detenha. É isso aí. Glória a Deus. E uma parte que marcou ela nesse período é que eles foram fazer uma visita para uma jovem que estava passando por uma parte. A mãe não sabia o que estava acontecendo com a filha e a irmãzinha estava em depressão e ela tinha escrito uma carta, colocado em cima da cama, do travesseiro, que ela ia tirar a vida dela, né? E aí, quando eles chegaram lá, Deus tomou um servo de Deus e visitou, né, a serva de Deus, e ela contou que se eles não tivessem ido lá fazer a visita naquele dia, que ela ia tirar a vida delas. Então, o senhor fez uma obra, é organista, toca, loja. Glória a Deus. É jeito, né? Glória. Meu Deus, vamos começar de novo. A Luciane, a esposa do irmão Júnior do Santa Terezinha, tem 5 anos que eles estão no cargo. Ele tem 11, eu tenho 5. Então como é ela, né? Ela tem 5 anos no cargo. E o esposo dela já era cooperador de jovens
há 11 anos. O verso dela vai ser igual ao meu, tá? É o Salmos 23, nós temos muita comunhão. A obra que marcou a irmã nesse tempo foi uma irmã de lá, Santa Terezinha, que não podia girar. E ela resolveu adotar uma bebezinha recém-nascida. E quando a bebê nem chegou a ir para casa, né? Não foi nem para casa e deu bronquiolite. Foi internada. E a mãe da bebê, né? Pediu para o esposo dela ir orar. Estava nas todas as clínicas. Estava aqui em Carapicuíba. Não, era aqui, né? Ela estava no hospital e o irmão... Ela sentiu de entregar um véu. Ela tinha um véuzinho que ela foi até usada esses véuzinhos de lembrancinha de casamento, né? Que era bem pequenininho e aí ia dar certinho para a bebezinha. Ela entregou para o esposo para levar para beber. E a esposa dela chegou, fez a oração e Deus deu de ungir, né? A bebezinha. E a mãe, né, da bebezinha também estava com câncer. Sim. Ela teve na mama e depois... com câncer, e aí foi tomando o corpo. E depois de 2 dias... Foi 2 dias? Não, eu não falei dias. Não foi dias? Foi poucos dias. Deus libertou a bebê. Deus libertou a bebezinha mas chegou... Aí a mãe acabou falecendo devido ao câncer. Mas a bebezinha Deus colocou em liberdade e tá bem com o pai. Glória a Deus. Deus marcou. E no café da manhã, falta essa parte que não deu tempo. No café da manhã, quando Deus preparou a gente começar a fazer na reunião de jovens, o pai, Deus preparou uma outra serva de Deus para ele. Glória a Deus. Esse movimento. Glória a Deus. Eles não estão mais vivendo a Terezinha, mas a bebê também e o pai também. Glória a Deus. O bebê já tinha quase 3 anos. Glória a Deus. Essa aqui é a nossa irmã Kathleen, da Vila Gustavo. Está há 2 meses como coopera. Nossa, ela é a mais nova, então. É a mais nova. Em comunhão também, o verso bíblico que marcou a vida da serva de Deus é o 23 de Salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela contou que Deus fez alguns movimentos, né, na vida dela, já de casada. Ela já era da Vila Gustavo, mudou para Itapevi, né? Sim. Depois foi para uma outra cidade no interior, Brodowski, isso. E sempre Deus fazia sentir algo nesse sentido, né? Nesses outros lugares. O servo de Deus auxiliava já na obra, na parte junto à mocidade, mas ainda não era cooperador. E aí ela sentiu de voltar para a terra, Glória. ela sentiu de voltar. Deus fez um movimento, preparou que a casa do pai dela que estava ocupada, o inquilino saiu, tiveram isso como um sinal, voltaram. E nesse período, então, o Senhor preparou que o cooperador de jovens foi, né, promovido para cooperador do ofício. E então aí Deus fez o irmão sentir. Geralmente os irmãos são apresentados, né, são indicados, né, os irmãos, orado, mas nesse caso Deus tomou um caminho, tomou o coração do servo de Deus, o nosso ancião, o irmão Anderson. O Senhor mostrou para ele, e aí então o servo de Deus foi apresentado como cooperador de jovens. E ele está no terceira reunião de jovens. É a quarta agora. É a quarta reunião de jovens. Meu esposo está no ministério tem 3 anos. O marco da nossa vida foi quando o meu segundo filho ele nasceu. Ele nasceu com um rim só, só que, no meu entender, ele tinha os 2 e um tinha problema. E um dia eu vindo de uma consulta, o médico falou assim para mim: mãe, você sabe a gravidade do seu filho? E eu falei assim: não. Aí ela falou assim: o seu filho ele só tem um rim e esse um rim ele tem problema. E daquele dia eu saí arrasada. Eu chorei uma noite inteira de joelho. E eu fui pro culto do Nova Carapicuíba, e o nosso ancião que atende lá,
ele foi e a gente sentiu de um João. E nesse dia, geralmente a Irmandade vai embora, né? Fica pouquinho a gente para orar ali pelos enfermos que pedem oração. Mas naquele dia ficou a igreja inteira. E foi uma unção muito bonita. E todo mundo que me abraçava falava assim, Cíntia, a gente vai ver obra. E o meu esposo, ele não era do ministério ainda. Aí ele foi ungido e quando passou alguma semana ele foi confirmado para cooperador de jovens. E aí a gente entendeu a gente passar aquela prova. E um pouco mais para frente a gente foi fazer um exame depois da unção. O médico, esse exame é feito em 2 etapas e numa etapa mostrava um rim só. E na segunda mostrava os 2 rins. E eu perguntei pro médico, eu falei assim, doutor, por que ali tá aparecendo 2 rins? É pro exame do menino que saiu? Ele falou assim, não mãe, por quê? Ele falou assim, eu falei, porque no outro exame só aparece um rim. Ele falou, não, esse daqui é os 2 rins do seu filho. Glória a Deus. E isso foi um marco assim, muito grande na nossa vida. E o meu verso é o 23 de Salmos também. Então, meu nome é Solange, eu sou do Jardim Leonor e vai fazer 24 anos que meu esposo está no ministério. E a obra que marcou bastante foi um dia que ele foi para a reunião de jovens e a gente tinha passado uma noite com bastante aflição, uma prova que Deus permitiu, que meu filho parou de congregar e ele foi para outros caminhos, ele foi buscar ele num baile, vou falar, né, num baile funk aí, que a gente nunca tinha entrado. Nós não, ele foi com a minha filha mais velha. Aí Deus guardou eles nesse dia, porque ele andou lá, todos os cantos lá e não achou meu filho, Deus guardou que no outro dia ele não apareceu. E era no domingo e meu esposo foi atender a reunião de jovens acabado, porque ele sentiu que ele entrou dentro do inferno, porque verdadeiramente, quem conhece a situação, e Deus, aí meu esposo estava péssimo, estava ruim mesmo para atender para a reunião de jovens, e Deus abençoe, até me arrepio. Aí Deus abençoou o auxiliar de jovens, sentiu a aflição dele e sentiu que precisava ajudar ele de alguma forma, ele em cima do púlpito, e Deus deu a palavra para esse auxiliar. Quando Deus deu a palavra para ele, ele, assim, na palavra, na exortação, Deus tomou ele e falou tudo que nós estávamos passando. Deus vai fazer uma obra e hoje ele está sendo testemunhado, esse meu filho. Graças a Deus, casou, agora está um bebezinho. Glória a Deus. Graças a Deus não foi mais para esse caminho. E também que eu fiquei assim feliz num tempo que eu estava bem assim, me sentindo, não estava me sentindo útil em nada, né? Aí a mocidade, algumas mocidades começou a me chamar de mãezinha, que eu era mãezinha da mocidade, que eu tinha que estar sempre ali com eles, que eu era mãezinha, porque minha filha, eles me chamam de mãezinha. Aí algumas meninas começaram a me chamar de mãezinha. Aí eu fiquei feliz por isso. E o versículo? O versículo é, eu não sei o livro e nem o escrito. Como é que é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria não tem uma manhã. Eu não sei parar. Aí, pronto. 12 anos completou agora. Algo que marcou. Lá nós somos bem pouquinho. Participa da Santa Ceia agora 100. Então a cidade sempre foi muito pouquinho. E meu esposo sempre brincava que ia orar para Deus preparar crianças. Né? Então Deus começou logo na minha casa. Glória a Deus. Veio mais um. Eu tinha o Mateus com 20 e a Ana Júlia com 14 e aí veio o Enzo. O Enzo, uma criança autista, até aos 3 anos e meio, não verbal. Não falava nada, só se comunicava com a D. Né? A gente recorreu à medicina, tudo, apesar de recorrer tudo, a gente tinha uma certa tristeza, porque, enfim. Mas Deus tomou um caminho. Às vezes eu não queria levar ele no culto de jovens, porque ele gosta muito de correr e o hiperfoco dele é carrinho. Então acaba que nem todo mundo entende, a gente fica com medo de incomodar. Mas aí ele sempre ia no culto de jovens, junto com a Ju levava ele ficava ali sentadinho no chão, sempre só rodando, né? Os carrinhos, a rodinha do carrinho, brincando, distraído.
que a gente pensa que eles não prestam atenção, mas, né, eles prestam atenção em tudo. E um dia o Enzo, com 3 anos e meio, ele já tinha, e ele saiu correndo. As crianças lá recitam do lado, assim, do cooperador, os pequenininhos, e ele saiu correndo e subiu. E falou: Deus seja louvado, vou recitar Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltará. Do jeitinho enrolado, mas tipo assim, que todo mundo entendeu. Então foi um sinal muito legal de uma obra que Deus fez na nossa vida. Hoje ele fala mais do que nós falamos. Graças a Deus. E de lá para cá, Deus fez essa obra, continua, claro, com dedicação e acompanhamento, mas nossa, assim... Quem vê o Enzo tá mais saudável que eu. Graças a Deus. E o seu versinho? E o seu versinho? Ai, Salmo 23. Com certeza. Meu celular já tá tão sobrecarregado. Nossa, gente, tanta coisa gostosa! Meu Deus! Ai, que delícia! Meu Deus do céu, Regine já era, entendeu? Aí tem xícara aqui, tá? Se alguém quiser o café, tem xícara aqui, tá? Que delícia, tudo isso! Agora eu lembrei de você, você ficou me olhando e lembrei. Lembrei, você no seu casamento, depois eu li, eu falei, ela me conheceu, já vou olhar, mas eu não conheço ela, depois eu lembrei, olha, que legal. Gente, faz tantos anos. Sala de feliz. Tem que tirar foto.